Essa é a gravação. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Muito bem, vamos iniciar então a aula de hoje e hoje o assunto é multiplexadores e demultiplexadores. Muito bem, vamos lá. Esses circuitos digitais, eles trazem uma filosofia de trabalho do mundo digital que é muito usado hoje em dia, viu? Um grande exemplo de uso do multiplex e demultiplex por exemplo, nas conexões de internet, onde tu tens um único cabo e nesse único cabo tu está trafegando dados de inúmeras pessoas. Então tu imagina, como é que num único cabo eu trafego dados de muitas pessoas? A telefonia também funciona assim. Quando eu tiro um telefone do gancho, um telefone fixo para conversar um dos dias de hoje, por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho num fio que passa na rua várias pessoas falando num único fio. Tá? Isso é graças aos sistemas de multiplexagem e demultiplexagem que nós vamos ver agora. Então vamos começar pelos multiplexadores. Está aqui, ó. Então o que é um multiplexador? Essa figurinha mostra bem, é muito boa, ela dá uma ideia bem interessante do que ele é. Então observem que, claro, é um circuito combinacional ainda, nós ainda estamos no mundo dos circuitos combinacionais, então a variável de saída depende única e exclusivamente das variáveis de entrada, beleza? Tanto o MUX quanto o DEMUX ainda são circuitos combinacionais. São tanto usados que tem circuito integrado pronto para eles, certo? Tu compra comercialmente. Então está aqui o MUX. Como variáveis de entrada, nós temos aqui várias entradas, né? N entradas. E como variável de saída, é apenas uma variável de saída. Tá? Então, o que vai sair aqui? Vai sair, na saída Z, uma das entradas selecionadas através dos pinos de seleção. Então, como é que funciona? Por exemplo, aqui, ó, nesse momento, o que eu tenho selecionado? Essa setinha, imagina que ele é um seletor giratório, certo? Igual uma TV que existia antigamente, que girava, né? Muito antigamente, vocês não vão lembrar disso, mas tinha um seletor de canal, que era uma manopla que tu girava e clac, 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 ia trocando de canal. Grosseiramente falando, é um sistema tipo esse. Então, o que nós temos? Nesse momento, nós temos a seta de seleção selecionando o canal de entrada 0, ou seja, input 0, a entrada 0, ela vai entrar no MUX e somente ela é que vai sair aqui na saída Z. Então eu selecionei o canal 0 para ter o sinal repetido na saída e somente o canal 0 nesse momento. Os outros canais estão aqui, mas eles não estão conectados, certo? Estão abertos. Como é que eu faço essa seleção? Essa seleção é feita através de pinos de seleção, certo? Então tem alguns pinos aqui. Por exemplo, se eu tiver 4 entradas, eu posso ter 2 pinos. 2 na 2, eu seleciono 4 possibilidades. Então é sempre assim, como o sistema binário. Se eu tiver 3 pinos de seleção, 2 na terceira, eu consigo 8 combinações, 8 entradas. E assim sucessivamente. Tá? Então essa seleção eu mudo essa seta aqui para a entrada que eu desejo, mudando esses bits de seleção. Ok? Então essa é a ideia do MUX. Muito legal, muito usado, tem várias aplicações, porque às vezes eu tenho um único fio e eu preciso passar vários dados por esse único fio. Então a ideia é eu ficar chaveando isso daqui. Muito bem, esse é o MUX. Mas tudo legal, tudo maravilhoso, é um circuito combinacional que está aqui dentro, mas o que eu tenho aqui dentro efetivamente? Que circuito que eu tenho aqui dentro? Então o que eu tenho aqui dentro é esse circuito aqui. Esse é o mais simples de todos para a gente entender, depois a coisa começa a ficar um pouco maior. Então é muito importante entender esse circuito aqui. Então o que eu tenho? Um circuito simples, 2 portas lógicas AND e uma porta lógica OR e aqui um inversor, certo? Tranquilo. Eu tenho um sistema com apenas 2 entradas e uma saída. Esse, como eu disse, é um sistema simples. Como tem 2 entradas, uma seleção só já me resolve. Então a seleção faz o quê? Quando eu colocar nível lógico 0 nesse pino S,
0 passa pelo inversor, vai para 1. Então, essa porta lógica fica com uma das entradas em 1. Se uma das entradas é 1, o que significa? Significa que o valor de saída vai ser o valor que eu tenho na entrada I0, nessa entrada aqui. Porque a porta lógica AND diz que a saída somente será 1 quando todas as entradas for 1. Ora, se uma das entradas está fixa em 1, que valor que eu vou ter na saída? Exatamente o valor que eu tenho nessa entrada. Se essa entrada for 1, 1 e 1 vai dar 1. Se essa entrada for 0, 0 e 1 vai dar 0. Então, sempre se repete o valor que eu tenho nessa entrada I0 quando o valor da outra entrada for 1. Então, presta atenção. Quando eu colocar 0 aqui, inverte aqui no inversor, eu vou ter 1 nessa porta lógica. Por outro lado, o 0 que veio daqui, vai 0 na outra porta lógica. Se eu tenho 0 numa entrada de uma porta lógica, me interessa saber o valor da outra entrada? Não. 0 na entrada de uma AND sempre vai me dar 0 na saída, independente do valor da outra entrada. Ou seja, quando esse meu sinal, essa minha entrada de seleção, ela está em 0 numa porta lógica AND, essa porta lógica fica sempre sem uso, ela está travada, porque a saída sempre vai ser 0. Por outro lado, como aqui passou pelo inversor e ficou 1, o que é que eu vou ter na saída? O valor que eu tenho aqui. Então, esse valor, na verdade, está sendo replicado para cá. Ou seja, somente essa porta lógica 2 é que está selecionada para repetir o valor de 0 lá na saída Z, inclusive. Por que na saída Z? Porque aqui é uma porta lógica OU. E a OU diz o quê? Se eu tiver uma das entradas em 1, a saída já é em 1. Então, como aqui eu sei que é 0, depende só dessa daqui. Se aqui for 0, vai dar 0. Se aqui for 1, vai dar 1. Então, na verdade, quando eu estou colocando bit, esse sinal em 0, eu estou ativando essa porta lógica e fazendo com que esse sinal em 0, se ele está em 1, vai dar 1 no Z. Se ele está em 0, vai dar 0 no Z. Eu estou repetindo o sinal de I0 lá na saída Z. Ou seja, estou selecionando a entrada 0 para ter o sinal repetido lá na saída Z. E essa entrada 1, nesse momento, fica bloqueada, travada. Muito bem. Ah, professor, mas agora eu quero que a entrada I1 é que coloque o sinal lá para a saída. Tranquilo? Mudo o bit de seleção. Passo o bit de seleção para 1. Se esse bit de seleção for 1, acompanhe. Aqui eu vou ter nível lógico 1 e automaticamente a minha saída dessa AND depende unicamente da entrada I1. Se I1 valer 1, 1 e 1 vai dar 1. Se I1 valer 0, 0 e 1 vai dar 0. Ou seja, repete sempre o valor que eu tenho na entrada. Então, por isso que eu estou selecionando. Quando eu colocar 1 aqui, selecionei essa entrada I1 para repetir o valor na saída. Quando eu colocar 0 aqui, estou selecionando essa entrada I0 para repetir o valor na saída Z. Então, essa é a mágica que acontece dentro de um multiplex. Olha aqui, ó. Como é que esse seletor muda? Claro que aqui é uma visão simbólica, né? Quem faz essas trocas aqui, então, é essa jogada aqui dos bits de seleção e essas portas lógicas, tá? Então, isso é para o multiplex mais simples de todo, né? O multiplex básico, que tem apenas 2 entradas. Então, 2 na 1, 1 bit, eu seleciono 2 entradas. Se aumentar o número de entradas, aumenta o número de bits de seleção. 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, na 5, na 6 e assim sucessivamente. A saída é sempre uma só e o selecionamento de qual canal vai repetir o valor na saída acontece então aqui pelo bit de seleção. Muito bem. Aqui então começa a ficar um pouco mais interessante. Agora o multiplex que eu tenho 4 variáveis de entrada e sempre uma saída. Como eu tenho 4 variáveis de entrada, então agora eu preciso de 2 bits de seleção. Seleção 0, seleção 1. Será que funciona? Vamos tentar entender aqui o circuito. Olhem só como é simples. Então, como eu tenho duas variáveis, olha aqui a tabelinha. Ó. Primeiro caso é quando eu tiver 0 e 0 na seleção. 0 e 0 na seleção, qual a entrada que vai ser repetida na saída Z? Vamos olhar. 0 e 0. Então, vou começar pelo aqui.
que eu tenho 0, 0 nessa porta lógica, puf, já inutilizou. 0 e qualquer coisa vai dar 0, então essa está travada. 0 vem para cá, passa pelo inversor, é 1. Opa! Então pode ser que essa funcione, não sei ainda. O 0 vem aqui, 0 nessa porta lógica, puf, inutilizou. Então eu já sei que essa e essa não é. E 0 vem aqui em cima, inverte e dá 1. Opa! Essa e essa pode ser a selecionada. Mas tem outro bit, o S1. Então 0 em S1. 0 em S1, 0 vem aqui. Essa já estava inutilizada, garantiu que essa está travada. 0 vem para cá. Opa! 0 e qualquer coisa numa porta lógica AND, trava ela, vai dar 0. Então essa também não vai repetir o valor de entrada na saída. 0 passa pelo inversor, daqui vai para 1. Beleza? Opa! Só que já tinha 0 antes. Então essa já estava inutilizada. Então essa também não é. Consequentemente, o 0 que estava aqui inverteu, deu 1 aqui, já tinha 1 aqui, automaticamente as duas entradas da AND estão em 1. Qual é o valor de saída? É o valor que eu tenho na entrada I0. Então a porta selecionada é essa. Então significa que a saída Z com a primeira possibilidade 0, 0, o que é que eu vou ter na saída Z? O valor de I0, esse valor aqui, porque ele passa por aqui, ou todas as outras são 0, então com certeza o valor do Z é o valor que eu tenho nesse ponto, que é o valor que eu tenho em I0. Por isso que na possibilidade 0, 0, o meu valor de saída é exatamente igual ao que eu tenho na entrada 0. Então, selecionei. Quando eu colocar 0 e 0, seleciono essa saída para ir por aqui. Quando eu colocar 0 e 1, a entrada 1 é que vai sair por aqui. Quando eu colocar 1, 0, a entrada 2 é que vai sair por aqui. Quando eu colocar 1, 1, a entrada I3, um errinho aqui, a entrada I3 é que vai sair por ali. Como está mostrando aqui, certo? Então, eu tenho, olha só, 4 entradas a serem interpretadas, lidas, sei lá, depende da aplicação, mas eu vou usar apenas uma saída para ter todos esses dados de entrada. Então, ao invés de ter 4 fios saindo aqui, eu tenho um só. Só que apenas uma entrada vai estar em determinado momento na saída, certo? Como é que eu controlo que entrada vai estar na saída? Através dos bits de seleção. Essa é a ideia. Então, voltando, ó, aqui são as entradas, os bits de seleção e o valor da saída. Estão entendendo a ideia aqui desse seletor? Esse seletor, ele muda, então, através desse circuito combinacional. Nada mais do que isso. Portas lógicas. Simples assim. Muito bem. Então, vimos esse exemplo aqui com 2 variáveis de entrada. Aqui o exemplo com 4 variáveis de entrada. E eu posso aumentando, né, gente? Com 8 variáveis de entrada, com 16 variáveis de entrada, com 32 e assim sucessivamente. Basta aumentar o número de bits aqui. Aqui outro exemplo, só desenhado de forma diferente, tá? Aqui eu tenho agora 8 variáveis de entrada, input 0, input 1 até o input 7, e a minha saída Z. Aqui já mostra, a intenção aqui é mostrar mais semelhante aos circuitos integrados comerciais, tá? Então, por exemplo, é muito comum nos circuitos integrados comerciais, tu ter a tua saída e a saída invertida, o Z e o Z barra. Sei lá, às vezes tu quer ter um sinal de saída invertido do original de entrada. Então é muito comum, só essa diferença que tem aqui, né, no ponto de saída, tá? Dependendo do caso, pode ser útil ou pode não ser útil. Fora isso, a ideia é a mesma. Eu tenho 3 bits aqui, S0, S1, S2, que são bits que vão definir qual porta lógica dessa que vai estar ativa ou não ativa. Então é a mesma coisa. Se eu tiver 0, 0 e 0, 0 inverte vai dar 1, ó, ele coloca 1. Quando eu colocar 0, 0, 0, essa entrada que vai ter que repetir o sinal na saída. Então é essa porta que tem que ativar. Então 0, 0 e 0, vamos ver, ó. Inverte dá 1, colocou 1 aqui. 0 inverte dá 1, colocou 1 aqui. 0 inverte dá 1, colocou 1 aqui. Então os 3 bits ficam em 1. Então, se tem um porta lógica AND com 3 entradas em 1, qual é o valor da saída? É o valor que eu tiver aqui.
Se eu tiver 0, ele coloca 0 na saída. Se eu tiver 1 nessa entrada, vai ter 1 na saída. As outras portas lógicas podem testar todas as possibilidades. Se eu botar 0, 0 e 0, só essa que está ativa. As outras vão estar todas travadas. Travadas significa que elas vão estar todas colocando sempre 0 aqui, independente do valor dessas entradas. Ou seja, eu selecionei a entrada 0 para ter o seu valor repetido lá na saída. Só isso. Tá? Ah, professor, mas apareceu aqui um tal de E. O que é esse E? O E é o seguinte, já falei para vocês aí nos outros vídeos, que é muito comum em circuitos digitais, nós temos um pino do circuito integrado que tem vários nomes. Pode ser E de Enable, CS de Chip Select e outros nomes que aparecem por aí. Ou seja, é um pino que trava todo mundo, trava esse circuito integrado, seria, né? Trava de funcionar, não adianta que pode mudar em todas as entradas que não vai acontecer nada, ou ele habilita a funcionar. Então é um enable do inglês, habilita ou desabilita todo esse meu circuito combinacional a funcionar. Como é que esse enable faz essa mágica? A mesma ideia, gente, o mesmo princípio, né? Esse princípio de bloquear uma porta lógica AND dessa, nós chamamos de uma chave digital. Quer ver? Deixa eu falar da chave digital aqui em cima. Aqui, ó. Vamos olhar para essa porta lógica AND. Por que eu posso chamar ela de chave digital? Porque, primeiro, como funciona uma porta lógica AND? A saída é 1 somente em um caso, quando todas as entradas forem 1, ok? Então, se eu colocar 0 nesse pino aqui, não adianta, me interessa saber o valor da outra entrada? Eu nem preciso saber. Se eu tiver 0 em qualquer coisa, na AND já dá 0. Então, a gente diz que é uma chave digital. Imagina um interruptor aqui, como se fosse um interruptor de lâmpada da tua casa. Se eu botar 0, é como se esse interruptor aqui estivesse aberto. Não interessa o valor que eu tenho aqui, não vai passar nada. Vai ser sempre 0. Por outro lado, quando eu coloco 1 aqui, é como se eu fechasse o interruptor. Que valor que eu tenho na saída? Depende do que eu tiver aqui na entrada. Então, essa ideia é muito importante. A gente usa muito essa filosofia de chave digital em vários circuitos digitais. E aqui é o exemplo. Eu tenho um pino que eu chamo de habilita ou não habilita o meu circuito digital a funcionar. Ora, olha onde que ele está ligado. Ele está ligado em todas as portas lógicas, todas elas. Então, se eu colocar 0 nesse ponto aqui, boto 1 e inverte da 0. Se eu tiver 0 aqui, fica 0, 0, 0, 0, 0, 0 em todas as portas lógicas. 0 em todas as portas lógicas, não me interessa saber o valor das outras entradas. A saída já vai dar tudo 0 e aqui vai dar 0. Então, ele travou. Mesmo que eu mude as entradas, nada vai acontecer. Daí vem o nome de enable, né? Habilita ou não habilita o chip a funcionar. Tá? Então, eu quero deixar o multiplex funcionando. Eu venho aqui e coloco 0. Coloco 0 e inverte dá 1. Então, tendo 1 aqui, ele está pronto para funcionar. Aí eu coloco qual entrada tu quer repetir na saída. Aí eu quero essa entrada aqui. Então, eu boto 0, 0, 0. Então, o valor lógico dessa entrada vai se repetir na saída Z. Aí eu quero o valor invertido da entrada. Pega na saída Z bar. Agora eu quero a entrada 1, professor. Quero selecionar a entrada 1 para ter o valor na saída. Coloca 0, 0, 1. Bit menos significativo é sempre esse, né? O S0. Então, 0, 0, 1, seleciono esse. 0, 1, 0, seleciono esse. 0, 1, 1, seleciono esse. Números binários em ordem crescente, nada mais do que isso. Cada combinação que eu colocar aqui, eu vou estar trocando o canal selecionado. Tá? E o canal selecionado vai ter o seu valor lógico repetido lá na saída. É para isso que serve o multiplex. Tranquilo? Onde é que usa isso? Gente, em sistemas embarcados nós usamos muito isso. Imagina que nós temos aqui, por exemplo, aqui na frente um conversor de analógico para digital. É um circuito digital, um conversor de analógico para digital, certo? É um circuito grande, caro de construir, ocupa espaço e tal. Então, imaginem, se eu quiser ler 8 variáveis analógicas, eu precisaria de 8 conversores analógicos, não é verdade? Colocando o multiplex aqui no meio, basta eu colocar aqui na ponta apenas um conversor AD, apenas um conversor de analógico para digital, e eu posso ter as mesmas 8 variáveis analógicas aqui. Basta eu
trocar as combinações. 0, 0, 0. Aí ele vai pegar esse sinal analógico, vai mandar para lá e vai converter. Agora eu quero outro canal, 001. Pega esse outro cara aqui, manda para lá e converte. Agora eu quero outro canal, converte outro canal. Então eu economizo o hardware na construção, multiplexando as entradas. É assim que a gente fala, inclusive. Tá ok? Então essa é uma das aplicações. Tem mais, que a gente vai conversar cada vez mais aí nos próximos slides. Então vamos para o próximo. Aqui dá um exemplo de um circuito integrado comercial, o 74151. O 74151, ele implementa exatamente esse circuito aqui, tá? Então, isso é tão comum, que eu não preciso montar portinha por portinha. Eu vou lá e compro um chip desse aqui comercial. Aqui estão as 8 entradas, input 0 até input 7, então entrada 0 até entrada 7. Aqui eu tenho os bits de seleção, que eu coloco os números binários conforme o canal que eu quero selecionar. Aqui o tal do pino enable, tá? Então ele executa a sua função em nível lógico 0. Se eu botar 0, ele vai travar o chip. Se eu colocar 1, ele vai deixar o chip a funcionar. Lembra que eu já falei disso? Olha ali o símbolo com a barra em cima. Se tem a barra em cima, é porque ele executa a função dele colocando o nível lógico 0. Exatamente aqui, ó. Se eu botar 0... tá errado. Ele fala aqui da barra, mas tem mais um inversor aqui, ó. Já ia falar bobagem. Então, na verdade, quando eu coloco 1, ele habilita, porque ele inverte aqui depois de novo. Quando eu coloco 0, ele vai... Quando eu colocar 0, ele habilita, isso. Quando eu colocar 1, ele deixa funcionar. Tá? É assim que ele funciona. Está aqui o datasheet, né? Está aqui falando, e aqui é a melhor forma de ver, sempre é olhando o datasheet do teu sistema, tá? Então, deixa eu ver se está correto mesmo. Quando eu colocar ele em nível lógico 0, ele é low em inglês, então é nível lógico baixo. O que é que vai acontecer na saída Z? Eu tenho o valor de 0. Tá. Quando eu colocar alto na entrada E, o que é que ele vai fazer? Sempre eu vou ter 0 na saída, ó, independente dos outros valores binários. Então ele ativa o baixo mesmo. Tabela da verdade sempre é a melhor forma para ver como realmente funciona, tá? Então ele ativa o baixo mesmo. Se eu colocar 0, ele trava. Se eu colocar 1, ele não trava. Tá aqui, ó. A tabela da verdade está mostrando. Beleza? Quando eu colocar 0 no bit menos significativo, no S0, 0, 0 e 0, aqui ó, 0, 0, 0, quem que ele seleciona? Ele seleciona, coloca na saída Z o valor da entrada e 0. Ou seja, ele pega esse canal aqui, liga para cá. E eu tenho no saída Z o que eu tenho na entrada e 0. Quando eu colocar H do inglês, high, inglês, alto, alto, baixo, baixo. Aí seria 001. 001 é o correspondente de binário para decimal, o número 1. Então, eu estou pegando o canal 1, a entrada 1 e colocando aqui, ó, ligando aqui. Somente essa entrada vai ter o seu valor na saída. E assim sucessivamente. O canal 2, o canal 3, o canal 4 e assim por diante. Então, esse é o 74151. Multiplex de 8 entradas e 3 bits de seleção com pino de habilita e desabilita. Tá aí. Muito bem. Professor, mas eu quero ter mais entradas. O meu sistema aqui não é de apenas 8 entradas e uma saída. Meu sistema é de 16 entradas. Como é que eu faço? Bem, isso a gente chama de expansão de multiplexadores. O que não dá para fugir é do sistema binário, né? 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3. Então eu tenho 2, 4 entradas, 8 entradas, 16 ou 32. Isso não tem jeito. Ah, professor, mas eu quero usar só 15 entradas e uma saída. Não tem jeito, meu amigo. Tu vai ter que botar o de 16 entradas. Ah, mas eu quero usar só 5 entradas. Não tem jeito. Tu vai ter que botar o de 8 entradas e uma saída. Certo? Sempre na base 2. Então disso a gente não escapa. Mas eu posso fazer expansão desses multiplexadores ligando dessa forma.
Olha que interessante. É como no circuito, no exemplo que eu expliquei no vídeo do decodificadores. Quem não lembra bem, pode voltar lá no vídeo do decodificadores, quando tem a expansão dos decodificadores. É o mesmo princípio. Tá? Vou explicar agora aqui também, mas a mesma ideia. Qual é a ideia? A ideia é usar esse bit de enable aqui, ó, do trava e destrava chip, para fazer a jogada de expansão. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a gente só tem um circuito integrado, só esse aqui de cima. Então, eu tenho 3 variáveis de entrada, né? Se eu botar 0, 0, 0, eu estou selecionando a entrada I0 para ir para a saída. Se eu colocar 0, 0, 1, eu seleciono a entrada I1 para ir para a saída. E assim sucessivamente. Como eles estão ligados em paralelo aqui, está tudo em paralelo, pelo menos esses bits de seleção, quando eu colocar 0, 0 e 0 aqui nesses 3 pinos, ele seleciona a entrada I0 para esse chip, e aqui também, vem os 3 aqui para baixo, então ele também seleciona aqui o I0 para esse cara. Então, ligados assim de forma paralela, eu estaria selecionando I0 para a saída e I0 aqui para a saída. Mas eu não quero selecionar os dois ao mesmo tempo, até porque eles se unem aqui na frente. Então, qual é a alternativa? Põe mais um bit. Põe mais um bit e liga nos enables deles. Olha aqui, ó. Acrescenta o inversor, tem uma jogada. Porque eu quero que, quando esse estiverem ativado, habilitado, eu quero que esse esteja inverso, desabilitado. Um inverso do outro. Então, basta botar um inversor ligado num único pino, essa ligação dessa forma, como mostra aqui, que está resolvido o problema. Então, por exemplo, quando eu tiver 0, 0, 0 e 0, 0 e 0 e 0, o que é que eu tenho? Eu tenho, quando eu tiver 0 no pino enable, eu estou deixando ele funcionar, correto? Então, se eu botar 0 aqui, eu deixo esse cara funcionar. Por outro lado, o sinal vem por aqui, inverte, que fica 1. Se eu tenho 1 nesse pino enable, eu travo esse bloco, esse chip, esse circuito integrado. Então, 0 no pino S3, somente esse cara que funciona. Então, todas as combinações que eu colocar aqui, ele vai pegar entrada I0, I2, I3 até I7, somente desse cara. Então, seguindo uma ordem, eu vou I0, I1, I2 até I7. Quando eu quiser passar para I8, eu mudo esse bit. Passo ele para 1. Em vez de chamar isso aqui de I0, eu chamo ela de I8, I9, I10, I11, I12, 13, 14 e 15. Então, foi do I0 até o I15. Ou seja, 8 mais 8 entradas. Total, 16 entradas. Tá? Se vocês fizerem uma tabela da verdade aqui de 4 bits, deixa eu ver se tem alguma aqui para mostrar. Acho que aqui eu não tenho. Deixa eu ver mais para baixo se tem alguma tabela da verdade. Opa. Aqui, ó. Essa aqui é só de 3 bits, não é 4, né? Mas dá para entender, ó. Veja que o bit mais significativo, ó, ele sempre é 4 zeros e 4 1. Deixa eu ver se tem uma de 4 entradas aqui para ficar melhor ainda. Eu acho que eu não tenho. De 4 entradas eu não tenho. Tudo bem. Mas o que acontece? Só para vocês entenderem. Ó. Então, quando esses bits aqui estão em 0, ele está travando um chip. Quando esses outros bits estiverem em 1, ele trava outro chip. Exatamente a metade, porque é um sistema binário. Então, voltando aqui. Então, esse bit, como eu tenho 4 variáveis, 2 na 4, 16 possibilidades, esse AC3 ele vai ter as 8 primeiras possibilidades em 0, e as 8 últimas em 1. Então, as 8 primeiras ele vai deixar esse cara trabalhar com as 8 entradas, e as 8 últimas ele trava esse cara e habilita esse, passando a ser I8, I9 até o I15. Então, dá um total de 16 entradas e uma saída. Então, com isso, eu consigo expandir o meu multiplex de 8 para 16 entradas. E assim sucessivamente, tá? Eu até tenho comercialmente já pronto um chip de 16 entradas e uma saída, tá? Mas aqui é um exemplo que eu posso expandir, então, até mais do que os sistemas comerciais possuem, com essa filosofia de trabalhar o chip enable com o inversor aqui, certo? Essa é a ideia. Tá bom? Muito bem.
Bom, com isso a gente encerra então a parte do multiplex. Vou encerrar esse vídeo, depois eu faço outro então da parte do demultiplex. Obrigado.